colegas, quem não pôde estar aqui hoje? As crianças podem vir aqui. Nós vamos orar, porque vocês vão para um ambiente de reflexão na idade de vocês. Abre em Atos capítulo 7, versículo 44. E a gente vai orar pelas crianças. Está faltando alguém? Alguma criança? Não? Amém. Senhor Deus, cuida dos pequenos. Eles te pertencem, Deus. Essa igreja só existe em função de cuidar desses pequenos, Senhor. Porque é deles o seu reino, Senhor. Cuida deles. Que o mal não assombre nenhum coração. Que o mal não toque nenhum desses pequeninos, Senhor. Que o Senhor os preserve na sua paz. Que o Senhor os conceda o Espírito Santo que discerne o mundo e as maldades do mundo. Para que eles sejam íntegros, filhos de Deus, inculpáveis, diante de uma geração tenebrosa. É o que nós oramos, e não só oramos, mas agimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Podem ir com a reverenda Carol. Atos dos Apóstolos. Eu poderia fazer essa leitura em outro livro, mas eu acho que o resumo de Atos é muito bom. Então eu resolvi em Atos. Ok? Mas ele está também no Antigo Testamento. Tá? Isso é o que Atos está fazendo. O escritor de Atos, Lucas, ele está fazendo uma referência daquilo que está lá atrás, lá no Êxodo, lá no período em que o povo saiu do Egito. Tá? Porque o que a gente pensa, erroneamente, é que Deus mandou que a gente fizesse igreja, né? Não houve nenhum pedido de Deus em relação a isso. Deus não pediu para a gente fundar a igreja. O que Deus fez, como o povo era nômade no deserto, o que Deus criou foi a ideia de um tabernáculo. O que era um tabernáculo? Eram alguns lençóis, se você for ver lá no início, no Antigo Testamento, cerca de 10 lençóis envoltos numa pequena estrutura que se podia carregar. Porque eles imaginavam que aonde que o povo fosse, sendo eles nômades, ali estaria a presença do Senhor. Dado o momento, alguém pergunta para Jesus, onde que é o lugar certo de adorar, né? Aqui em Samaria a gente adora naquele monte ali, e vocês lá adoram em Jerusalém, no templo. Onde que é o lugar certo? Em nenhum lugar, nem outro. Porque esse não era o fundamento. Vocês estão entendendo que o fundamento de Deus era o tabernáculo. O povo ele era nômade, ele era caminhante. Sendo um povo que caminhava, o tabernáculo era algo que podia ser desmontado e ser levado. Deus ele era levado aonde quer que as pessoas fossem. Até aqui vocês estão me entendendo o sentido de um tabernáculo e não de um templo? Ok? O templo ele foi construído depois. Depois, Salomão decidiu dar prosseguimento àquilo que seu pai, Davi, decidiu no seu coração. Davi fazendo uma reflexão, a Jéssica trouxe um salmo de Davi mais cedo, que diz assim, sonda-me, Senhor, e me conheces. Tem até uma música assim, né? Não é verdade? Quem já ouviu essa música aí? Não tem? É bonita, né? Bonita, eu gosto, essa daí eu gosto. É verdade, Cleide, eu gosto. Vocês duvidam que eu gosto de música evangélica, né? Vocês não sabem nada. Então, é uma boa música. Por que ele está dizendo sonda-me, Senhor, e me conhece? Porque a gente tem uma incapacidade de autoavaliação terrível. Nós temos uma incapacidade de olhar para si terrível. E aí está para Deus fazer isso. Senhor, sonda-me e me conhece. Veja se tem em mim, né? Olha para mim e vê se tem algum caminho que seja mau. É essa capacidade que nós temos completa de não fazer avaliação de si mesmo, né? É para Deus, a gente terceiriza para o Senhor. E aí Davi ele tem esse plano e Salomão concretiza um templo, que é colocar Deus num lugar. Bom, já que esse Deus é tão bom, o que a gente pode fazer? Colocar ele num lugar. Vamos colocar um lugar aqui
onde que a gente possa ir todo o tempo, e indo todo o tempo a gente possa se encontrar com Deus. Há uma dinâmica efervescente humana de encontro diário com Deus. Isso é uma realidade desde o Gênesis. Quando no livro do Gênesis diz que uma certa hora da tarde, o Senhor caminhando pelo jardim, encontrava com o homem. E sabe, são as coisas que eles tratavam, né? Ó, esse nome zebra que você colocou ficou ótimo. Girafa eu não gostei, não. Era uma conversa, era intimidade, era encontro. Então Deus ele sempre preferiu os encontros do que a liturgia. A síntese do jardim, onde um homem cuidaria e Deus o visitaria, é a síntese do relacionamento. E aí é uma síntese, um bicho me atacando aqui. É uma síntese muito exclusiva, me atacou, cara, veio lá do cemitério, essa criatura, toda na profundeza. A síntese do jardim é a síntese do encontro, da gestão. E quando o homem rompe com Deus, ele decide que Deus pertence a um lugar. Que Deus pertence, hoje a gente acha que Deus pertence à religião evangélica. A gente acha que Deus pertence à igreja. A gente acha que Deus é cristão. A gente acha que Deus é evangélico. Mas o conceito de tabernáculo é um conceito que caminha ao contrário dessa ideia já. Porque o tabernáculo, aonde quer que o povo fosse, Deus ia junto com ele. Deus não estava num lugar que eu precisava me mover em direção a ele. Deus estava onde o povo estava. Essa é a concepção que nós carregamos do Espírito Santo. É a encarnação do tabernáculo. Que Deus hoje vai aonde você vai. Deus não precisa de um lugar para se manifestar. Deus está onde você vai. No princípio não era assim. Esse não foi o desejo de Deus. A igreja ela nasce como uma resposta de consolação para aqueles que choravam e eram perseguidos. No período do cristianismo, do nascimento do cristianismo, da religião a partir de Cristo, que não tem a ver diretamente com a pessoa do Cristo. O cristianismo é a dogmatização de Jesus. É quando a gente pega Jesus e leva para o livro. O conhecimento de Cristo, ele não vem pela literatura, ele vem pela encarnação. Ele vem por nos tornarmos a semelhança do Filho de Deus. A síntese do cristianismo foi também colocar Deus dentro de um lugar. Nesse caso, o quê? A Bíblia. E aí a gente perde Deus como experiência e passa a ter Deus como uma imagem. E esse Deus vai ser sempre fabricado à imagem do homem. Por isso, hoje você pode me dizer sobre a discrepância entre que é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Parece que Deus evoluiu. Deus ficou mais light. Deus ficou mais soft. Deus ficou mais suave. Mas você não compreende, e não compreende por alguns motivos, mas não compreende que o que evoluiu foi a consciência humana. E assim o homem evoluindo na sua consciência, Deus acompanha a evolução da consciência humana, mesmo que teoricamente ele já seja eterno e absoluto. Então a graça não é um fenômeno do tempo, a graça é a qualidade de Deus eterna. Só que só com a mentalidade que nós temos hoje, de seres humanos do hoje, nós conseguimos compreender esse amor. Mas se a gente voltar no tempo e na cabeça medieval dos cristãos daquela época, Deus era um Deus punitivo. Um Deus vingativo, que dizia, a vingança é minha, e vai ter sabor de mel. Então, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 44,
Vai estar dizendo o seguinte: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foi feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então a gente entende que o planejamento de Deus era acompanhar um povo que era nômade, que caminhava no deserto. Deserto é lugar de se ficar? É lugar de se ficar? Não. Por que no deserto você não pode ficar? Entrou uma mosca aqui, ó, também veio da profundeza dentro do meu café. Eu estou sendo atacado hoje, gente. Parem comigo. As condições de sobrevivência no deserto são muito pequenas. Desse modo, o povo precisa andar. Só que se esse Deus fosse estático e estivesse num lugar, eles tinham que ir e voltar. Vocês estão entendendo? Até agora tudo bem aqui comigo? Então vamos para Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 22. Vamos ler comigo aqui? Todo mundo? Prestando bastante atenção em mim. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, Deus ele traz novamente, no final das coisas, o conceito de tabernáculo, dele ser a nossa habitação, dele ser parte da nossa habitação. E o que nós pensamos hoje é que essa concepção de igreja é o intermeio entre aquilo que era o desejo e vontade do Senhor e a conclusão de todas as coisas no fim das contas. Nós estamos no intervalo, nós estamos no período do intervalo das coisas. E aí quando a gente olha para essa organização, a gente acha que ela serve para algumas coisas. Só que ela serve para uma coisa só, que é sinalizar aquilo que é realidade e vontade de Deus no final das contas. É por isso que nós temos na nossa mão o Apocalipse, não como uma notícia, uma previsão, como uma psicografia de alguém, mas como um resultado da vontade de Deus na história. O Apocalipse é o resultado da vontade de Deus. Aí ele está dizendo para onde que a gente tem que ir. Enquanto lá atrás, no tabernáculo, Deus dizia que ele estava indo junto com o povo, aonde o povo andava, ele estava indo com o povo. E aí a gente se passou alguns períodos, né? A gente teve o período dos profetas, a gente teve o período dos juízes, a gente teve o período dos reis e os reinados em Israel, a gente teve a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, a gente teve os exílios em Babilônia, a gente teve o retorno novamente, você vai ler no livro de Esdras e Neemias, o retorno novamente a Israel, a reconstrução dos muros de Israel, e a reconstrução da cidade santa. E aí você vai ver o reino sendo tomado novamente por Roma, por César, sendo governado, sendo oprimido. E aí novamente você vai ver o povo entrando dentro do processo de apostasia, de abandono da fé.
E aí você vê que Deus manda perseguição, porque o povo decidiu se concentrar em Jerusalém. O povo decidiu não cumprir a função de ser tabernáculo, porque o povo nunca encarna a função, ele encarna aquilo, a visão que ele tem de Deus. Ele nunca encarna a função que Deus dá para ele. Você já reparou que todo homem se relaciona com Deus na medida em que ele entende o próprio homem? Existe um filósofo chamado Karl Barth que diz que todo homem, olha só, Deus é totalmente outro. Ele diz, Deus é totalmente outro. E cada homem fabrica para si a imagem de si de um Deus. Então, quando a gente vê gente extremamente legalista, com Deus legalista. Quando a gente vê gente muito irreverente, a gente vê um Deus irreverente. Porque está todo mundo fabricando um Deus na medida de si. A síntese da Bíblia é que Deus não pode ser conhecido. Você está me entendendo? Deus não pode ser conhecido. Eu só posso conhecer aquilo que existe. E o que existe? O que existe sou eu. Então eu começo a fabricar Deus a partir de mim. E essa construção de Deus a partir de mim faz com que eu faça Deus ser para o outro na medida que eu sou para mim. E aí Deus vira uma versão de mim, uma versão 2.0. Só que com todo o legalismo que você imagina que Deus tem. E aí Barth vai dizer que Deus é totalmente outro. E aí, em função do que? Ele diz assim, imagina uma figura de uma deidade. Ah, ela é toda poderosa, ela pode fazer o que quiser. Então, Deus é totalmente outro. Ah, mas ela faz isso, ela premia os bons e pune os maus. Karl Barth diz, Deus é totalmente outro. Porque toda concepção humana parte da finitude. Toda concepção humana parte daquilo que é delimitado e existente. E a gente só consegue enxergar Deus no limite de que Deus é possível para mim como homem. E aí surge um marco na história que Deus fala, ninguém me entende. Eu mando os profetas, eles matam os profetas. Eu levanto reis e eles se tornam corruptos. Eles se vendem. E o que Deus faz? Deus encarna para que Deus seja possível. Deus só é possível em Cristo. Deus sem Jesus é o próprio diabo, porque ele é a imaginação do homem sobre si. A gente não tem capacidade nenhuma de gerir Deus. Não dá para gerir Deus, querido. Não dá, Deus não funciona. O que funciona é iPhone. iPhone funciona, Android eu não posso nem dizer que funciona. Deus não funciona, cara. A nossa prática e falta de gestão entre nós mesmos acaba fabricando para o outro Deus. Essa sua ingerência com a sua vida, essa sua ingerência com o conhecimento, essa sua ingerência com a sua vocação, fabrica uma imagem de Deus para o outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a gente está fabricando Deus para o outro, porque a gente não consegue enxergar ninguém além de nós mesmos. Me deram espelhos e vimos um mundo doente, como diz o Renato. Você pode falar o que você quiser sobre Deus. Você pode ter a maior das elucubrações, é para pensar coisas bonitas. Mas o outro só consegue enxergar você. E ele só consegue fazer uma imagem de Deus a partir de si. E se a gente está gerando um monte de legalistas, a gente está gerando um monte de gente habituada, ou pelo menos com uma função de Deus no mundo equivocada, porque Deus para o mundo é alguém que pune os maus e dá um prêmio para os bons. E o Deus, segundo o Evangelho, é a redenção da humanidade. Ou você está achando que Deus pede conversão? Deus implica a redenção. A conversão quem pede é a gente, através do manual do cristianismo. A gente pede o outro para se converter. Então vai lá, levanta a sua mão, aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está tudo salvo. Aí fica mole para a gente. Fica muito fácil para a gente. Sabe por que fica fácil? É só a gente sair de porta em porta, assim, ó, batendo. Dá licença, senhora, senhor, aqui eu tenho uma mensagem, o Senhor Jesus Cristo quer te salvar, quer que você o aceite como Senhor e Salvador. A pessoa fala, aceito, pronto, está resolvido, você vai embora para casa, acabou. Essa é uma teologia preguiçosa.
É uma teologia completamente desvirtuada do Evangelho. A música que a gente cantou aqui, nós temos que ser um, como o Pai em Cristo é, nós temos que ser um para que o mundo, o quê? O sentido da unidade não é porque a gente seja mais forte. A unidade é porque aquilo que nós somos aponte para quem? Cristo. Para a ideia de Deus encarnável. Deus cansou de ser uma ideia, como diz o poeta, uma ideia que existe na cabeça, mas não tem a menor pretensão de acontecer. Deus deixou, abandonou essa concepção. Cada um enxergava Deus do jeito que queria. E até hoje vocês estão fazendo isso. Cheio de legalismo. Com o coração completamente desvirtuado da graça e da redenção de Deus. Apresentando para o mundo um outro Deus. Completamente diferente. Completamente diferente. Esse Deus que é talvez sua mãe, seu pai. Aquilo que você aprendeu com seu pai, batia na sua mão quando você era criança. Você está ligado no que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que a figura de Deus é sempre a figura de quem coloca a ordem, de quem na tua vida colocou a disciplina. Então Deus se torna teu pai, tua mãe. E a dureza e o peso da correção do seu pai e da sua mãe é o peso que você implica no outro de Deus. O que o Evangelho vem dizer é que Cristo encarnou. O Salvador, Cristo. Ele encarnou, ele virou uma pessoa, para que você perca essas autorreferências, essas referências do templo. Deus não precisou vir para você ver como é que é o cara, para que você pare de ficar falando besteira na sua vida, medindo o mundo segundo o seu olhar. E ele diz o seguinte, olha, se os seus olhos forem bons, se o seu olhar for bom, se a forma de você enxergar as coisas for boa, for com bondade, for com prospecção de inocência, tudo no seu corpo será luz. Tudo em você iluminará. Mas se o seu olhar, se a sua forma de enxergar, se a janela do mundo pela qual você olha o mundo formar, se a luz que é em você, ou seja, os seus olhos, for mal, for com maldade, for com injustiça, for com intemperança, tudo que há em você de luz será como densas trevas. O que Cristo veio fazer é dizer para você e eu, que a imagem que nós temos de Deus é uma imagem completamente corrompida pela sua humanidade e limitada em si. E ele vem dizer, agora quando você for olhar para Deus, olha para mim. Olha para o Cristo. Olha para a pessoa que encarnou a lei. Porque senão, você vai estar sempre medindo o mundo pela sua régua de moralidade, pela sua régua de entendimento, e não na dimensão que Deus olhou o mundo. Sabe como que Deus olhou o mundo? Como que Deus olhou o mundo? É como você está olhando o mundo. Quando você olha e fala, não tem jeito não. Tem que acabar mesmo. Tem que acabar essa mundiça mesmo. Não é assim? Ah, não. Esse mundo aí tem que acabar. Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar sempre para o mundo acabar, né? Nunca é para reestruturar, ressignificar, restaurar, redimir, perdoar. É sempre acabar para trazer um inferno para alguém, né? Que o inferno é sempre o outro. Nunca é para restaurar, ressignificar, amar, perdoar.
Cristo ele precisa voltar para trazer juízo. E o juízo dos homens é exatamente esse, tá? Existe um poeta chamado Criolo. Ele escreveu uma música usando de uma linguagem que na literatura se chama ironia. O que é ironia? A ironia ela é uma metalinguagem que faz a gente dizer aquilo que a gente quer dizer ao contrário. Como se eu vejo a Jéssica toda bagunçada, tá bonita, tá? Eu vejo a Jéssica toda bagunçada e falo, tá bonito, hein? Isso é uma ironia, né? Esses dias eu fui pra rua de chinelo e eu chutei alguma coisa no meio do caminho e não percebi. Aí eu tô andando na rua, no Alberto Brown, assim, eu olhei assim e tinha chutado um monte de carvão que tava no chão. Eu tava... E aí eu cheguei na casa do meu pai, eu falei, ai meu filho, tomou banho hoje? Eu com o pé preto, passeando, entrando nas lojas, tô amarradão. Com o pé pretinho, cara, mas assim, parecia um Neandertal. Então o Criolo ele escreve uma música falando sobre a realidade de São Paulo. Ele diz que não existe amor em SP. SP é São Paulo, né? Ele diz o seguinte, ó. É um labirinto místico onde os grafites gritam e não dá para descrever. Numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas. Num lindo arranjo. Arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva a minha vida e morra afogado no seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Não precisa morrer para ver Deus. Não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Encontro duas nuvens. Em cada encontro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer para ver Deus. Não existe amor em SP. É um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá para descrever. Numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas. Num lindo arranjo. Arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva a minha vida e morra afogado em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu e não precisa morrer para ver Deus. O Eclesiastes está cheio disso que o Criolo fez aqui, tá? Inclusive dentro de uma linguagem até um pouco mais pesada. O Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade, que o trabalho debaixo do sol é vaidade, que até o bem que você faz se torna vaidade. Criolo está fazendo uma síntese de nós como humanos, que começamos a enxergar Deus a partir de nós mesmos, que Deus é sempre uma figura replicada de nós mesmos. Inclusive é bom a gente pensar que tipo de Deus que a gente está passando para os nossos filhos. Porque às vezes o Deus que a gente está passando para os nossos filhos são os nossos pais. E esse Deus de juízo, o mundo já está cheio dele. O tabernáculo, ele é o sentido que Cristo dá para o Espírito em nós. É Deus onde quer que nós vamos. É Deus em nós, é Emmanuel. Deus não precisa estar acima de todos. É Deus em nós, é Deus conosco. Deus não precisa estar acima de nada. É Deus dentro. A palavra grega significa habitar em uma casa, habitar dentro de alguém. Quando alguém não está feliz dentro de uma casa, ela faz o que a gente fez aqui. A gente cuida dela, a gente limpa ela, a gente pinta ela, a gente bota o reboco quando está quebrado. É assim que o Espírito de Deus trabalha em nós, dentro de nós, de dentro para fora. O tabernáculo é um lugar que é leve, porque ele pode ser levado para qualquer lugar. O tabernáculo é leve porque a gente não aguentaria carregar estruturas de pedra. O tabernáculo é leve porque qualquer um poderia carregar. O tabernáculo é leve porque onde quer que eu fosse eu poderia levá-lo.
O tabernáculo é leve porque ele é inclusivo, ele aceita todas as pessoas. Não há restrição para o Deus do tabernáculo. O Deus do templo tinha átrios específicos, átrios para mulheres, átrios para pedintes. Se você for ver no texto de Atos, Pedro e João estavam indo para o templo e eles encontram, numa parte do átrio do templo, um cara que estava mendigando. Porque havia um átrio para mendigos no templo, um lugar separado para mendigos no templo. O Deus do tabernáculo é aquele que traz todo mundo para dentro de si. É aquele que é tudo em nós. É aquele que é a nossa habitação. O Deus do tabernáculo ele vem subverter esse Deus do templo engessado, que não se move em direção de nada, que acha que igreja é um lugar onde nós vamos, e não a ação de Deus na terra. A igreja é a ação de Deus na terra. E quanto mais você alimenta essa libertação, a consciência do homem designada completamente a ouvir sempre a si mesmo, ele vai pensar assim: então eu não preciso ir na igreja, então eu não preciso estar aqui, então eu não preciso me envolver, porque a sua mente é segundo a sua consciência. Ela não absorveu e não encarnou Cristo. Em dado momento, Jesus ele sobe no lugar mais alto e ele olha para Jerusalém. E era impossível não olhar para Jerusalém e não enxergar o templo. Era o maior lugar que se tinha naquele lugar. O termo grego diz que ele dá uma suspirada, assim, tipo... E é uma suspirada com pesar. Ele olha para aquele lugar ali e vê com pesar aquele lugar. Ele não está enxergando aquele lugar como solução para os povos que estão chorando e clamando. Deus ele tem uma identidade para o seu povo. A primeira identidade que ele deixa para o seu povo em relação à comunidade é que não haveria pobre entre eles. Ele diz assim: não haverá pobre entre vós. E aí ele estabelece uma série de leis que são leis de igualdade. Ele diz o seguinte: olha, se você, Jéssica, comprou um terreno do Jardim e na tua mão o terreno prosperou, daqui a 7 gerações de 7 anos, esse terreno volta para a sua mão de novo, porque é hora de você conseguir ganhar um pouquinho também. O pessoal lá fora vai chamar isso de comunismo, de socialismo, mas Deus chama de mitzvah, que é a justiça de Deus, ou justiça social. Vocês sabiam disso? Que existe uma lei de perdão de dívida de 7 anos, uma dívida que não podia ser paga, ela era perdoada em 7 anos. Hoje a gente está num grupo, num aglomerado de gente, que pensa que vida de gente é commodity, é dinheiro. A gente conta a pessoa como conta gado, como conta cabeça. Um dia me perguntaram quantos membros tem na minha igreja. Eu disse pelo menos umas 200 pessoas. E a pessoa ficou assustada: nossa, que igreja grande, porque a gente atende essa quantidade de gente invariavelmente o tempo todo, um monte de gente. Inevitavelmente, qualquer um que recebe um almoço, recebe uma comida, recebe um abraço, recebe uma oração, essas pessoas são membros da igreja. A gente só acaba contando gente como membro da igreja, a gente que está aqui contribuindo financeiramente, ou está aqui como missa de corpo presente, mas não está prestando atenção, às vezes, no que eu estou dizendo. Isso não é a igreja. A igreja de Deus é aqueles que participam dos benefícios daqueles que entenderam o Evangelho. Essa é a igreja de Deus. Por isso que não pode haver decepção no nosso coração, só alegria da gente carregar esse tabernáculo aonde quer que a gente vá. Não pode ter pesar, não pode ter dor. Porque a igreja de Deus é todos aqueles que são afetados por aqueles que são e invocam o nome do Senhor. Essa é a igreja de Deus. No fim das contas não pode haver frustração, porque a gente volta de novo para a identidade do tabernáculo. E aí o último texto que eu vou ler com vocês também está em Apocalipse. Vamos comigo. A gente sente às vezes uma certa frustração, né? A gente quer que as pessoas estejam no culto, a gente quer que as pessoas participem dos benefícios que a gente tem, daquilo que a gente está oferecendo. Realmente é frustrante, às vezes, a gente não conseguir alcançar as pessoas pelo benefício, né, que a gente quer oferecer. Mas no tabernáculo de Deus significa que aonde quer que nós estejamos plantados, qualquer um que passar por esse lugar, passa pelo tabernáculo de Deus. E passar pelo tabernáculo de Deus é experimentar a redenção do seu filho hoje. Estão entendendo? Naquela época a gente matava os bichinhos.
Agora o Cristo ele foi imolado de uma vez só pela humanidade. Então quem passa por esse tabernáculo que somos nós, essas pessoas que você se envolve, que você cumprimenta, que você abraça, passam pelo tabernáculo de Deus. Vocês conseguem entender isso? Porque agora a gente já não está mais condicionado e fechado a um lugar onde a gente precisa ir. O lugar que a gente vem é o próximo. Então quando a gente vem aqui na igreja, a gente está vindo na Jéssica, você está vindo no Jardim, você está vindo no Cosme, eu estou indo na Cleide, a Cleide está vindo até mim. De Deus. Vocês conseguem entender isso? Porque senão a gente podia marcar lá no Estamão. Falta só o dinheiro, né? Vocês estão entendendo isso? Porque bate aquela frustração porque a gente quer fazer culto, a gente quer fazer templo, pô. A gente quer fazer o negócio funcionar como igreja, no método, no estereótipo. A gente quer fazer as coisas funcionarem nesse esquema, né? Tem que ter uma canção, isso é ótimo, muito bom, cara. Mas Deus não funciona, não disse para vocês antes? Deus não funciona. E a gente quer ficar fazendo essa queda de braço louca. Não funciona. A gente assume essa condição de tabernáculo, essa condição de quem passar por mim, passou pela redenção, passou pela salvação, passou pelo amor de Deus. Ou a gente vai viver frustrado, porque quem está negociando fé, que está trazendo gente para a igreja. Quem está negociando dom, vocação, está trazendo gente para a igreja. Ou a gente assume e encarna essa ação de Deus, que é a igreja, ou a gente vai viver frustrado com a resto da vida. Ou a gente assume que nós somos isso daí, que nós nos tornamos isso, que nós não vamos para lugar nenhum, que nós somos o lugar. E aí eu duvido que durante uma semana não passe 400 pessoas por você, 200 pessoas por você, que não passem pelo tabernáculo de Deus, cara. Essa piração que a gente precisa ter como louco. É essa loucura que eu quero que vocês tenham. Nesse Jesus freak maluco que você vê por aí não. Tá roupa de chapolim? Me ajuda, cara! É essa loucura de compreender que esses seres humaninhos que estão passando o tempo todo por você, estão passando pelo tabernáculo de Deus. Por aquilo que Deus estruturou, fez, moldou, habitou. E que se a redenção para essa coisa estranha que é você e sou eu, a redenção para qualquer um que passar por vocês. É que a gente não leva isso a sério, a gente está assim, querendo fazer Deus dar certo. A gente quer fazer a igreja dar certo. A gente vai viver frustrado, louco, cara. Isso não dá certo. Dá certo se a gente botar uma placa aqui, desencapetamento total. Tem esse amor de volta em 3 dias. Tem emprego. Aí a gente vai bombar isso aqui, não tem espaço. Se bombar, a gente não tem espaço. A gente está tão lascado que a gente não sabe se ora, mas se vem muita gente, se não vem, porque a gente não tem nem espaço, cara. Se bombar, a gente lascou, vai ficar todo mundo com calor, vai ser uma coisa terrível. O que a gente precisa fazer é nessas poucas pessoas que nós somos, imagina quantas pessoas que a gente afeta toda semana. Esse tabernáculo que não está mais engessado. Tentaram fazer isso com Deus. Tentaram fazer isso e Jesus falou, isso é uma bobagem. Que a gente derruba e constrói de novo em 3 dias. Ele estava falando do quê? Do tabernáculo que era ele, cara. Essa nossa sede louca de fazer Deus dar certo. Deus não funciona, velho. Deus não funciona. O que funciona é iOS, iPhone, MacBook. Isso você pode ter certeza que funciona. E aí te convida para uma responsabilidade, não é mesmo? Agora eu sou o tabernáculo. E aí você pode cair na ira do legalismo, de achar que o tabernáculo é um lugar que tem que... Vocês evos, irmãos evos. E aí você vai entrar numa noia maldita, porque você é só humano. Você é demasiadamente humano. Essa estrutura divina que habita em você habita por graça. Você não fez nada para merecer. Você não tem nada em você que possa merecer esse Deus que habita em você.
Esse senso de não pertencimento do Deus a você é que faz com que esse Deus seja real na vida para o outro. Porque ele olha para você e fala, cara, é muito esquisito, é muito tosco, é feio, é mal-humorado, acorda de manhã, parece um capeta. Mas olha, é de Deus. Esse senso de pertencimento e não pertencimento. Esse senso de que a gente não merece. Porque senão você volta para o legalismo do seu pai e da sua mãe, que quer fazer as coisas dar certo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi, eu quero compartilhar com vocês. Eu já ouvi várias vezes, ó, esse cara não vai dar em nada, esse cara não vai dar certo. Isso não dá em nada não. Ah, você é minha decepção. Você é minha decepção. Eu já ouvi isso um milhão de vezes. Aí você fala, pô, John, mas eu me magoei tremendamente. Eu fiz piada com isso a minha vida toda porque isso é uma ferida terrível em mim. Querer dar certo. Querer funcionar. E aí é só nossa inabilidade total que nós temos para poder fazer. Porque quanto mais você fica na noia de querer funcionar, mais o negócio descamba, tá? É um efeito rebote terrível. É a reversão total. Quanto mais você tenta fazer o negócio dar certo, quanto mais você ajeita para dar certo, mais o negócio escamba. Parece que é uma lei de Murphy terrível. Isso funciona no casamento, tá, querido? Se você quiser aprender manual de como fazer o casamento dar certo em 50 passos, aí você vai cumprindo, ó, passo 1, aí tu faz, o passo 2, tu faz. Daqui a pouco tu pode ter certeza que vai dar merda. Porque gente não é manual. O problema é que as pessoas estão lendo a gente e não estão experimentando Deus. Deus ele pode ser experimentado através da gente. Porque quando Cristo veio, ele foi a luz do mundo. Ele disse isso, como estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas vai haver um momento que vão me tirar do mundo. E o que eu faço? Eu vos deixo a minha paz, o meu espírito. E aonde quer que vocês vão, vocês levam com ele. Ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Indo. Ide. Indo. Pregue o evangelho a toda criatura, batizando. Ou seja tabernáculo. Por onde Deus quer passar, é você que passa no lugar dele. E aí não tem desculpa, gente. E aí você para de querer trazer gente para a igreja. Você passa seu tabernáculo que passa por gente. E esse momento que nós temos aqui é só para a gente lembrar de quão bondoso tem sido Deus na nossa vida. De quão misericordioso Ele tem sido até agora. De quão competente na sua obra Ele é. Deus não fica devendo nada para ninguém, gente. No momento nenhum ficou. Os bichos estão atacando meus líquidos, cara, não aguento mais. Vamos lá, último texto do Apocalipse, capítulo 21. 21, versículo 9. Um dos 7 anjos. Agora eu quero que você preste muita atenção em mim, tá? Não desvia o assunto para nada, para você poder me entender. Não olha para o colega, não conversa com ninguém. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, ou seja, um dos anjos que derramou as pragas, se você for ler o Apocalipse, deu uma merda danada, tá, gente? Quero contar para vocês. Deus derrama as taças da ira dele, Deus rompe os seus, tem trombeta, tem cavalo, tem peste, tem fome, tem muita coisa. Um desses anjos que pegou a taça da ira de Deus, a taça da morte, a taça, um desses anjos, dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse para quem? Para João: venha, eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Só tem. Então aquele anjo
que derramou a ira é o mesmo anjo que aponta para a igreja, que aponta para a Nova Jerusalém. O mesmo anjo que derrama a ira é o anjo que aponta para a igreja. A ira do Senhor sobre essa construção, esse sistema, a gente aprendeu aqui sobre pecado estrutural, sobre essa estrutura de pecado. Esse mesmo anjo não odeia esse meio que tem aqui, não. O anjo da ira, aquele que derrama a ira, é o mesmo que aponta para a salvação. E ele vai dizer o seguinte: e ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu para a terra. Não pode haver salvação da terra para o céu. E é isso que eu queria que vocês prestassem atenção, para a gente encerrar. Não tem salvação de você para lugar nenhum. A salvação, ela vem do céu para a terra. A Nova Jerusalém, que a gente acha, não, eu vou morrer e vou para o céu, né? A Bíblia não fala disso não, querido. A Bíblia diz que vai vir um lugar até você e vai restaurar todas as coisas. E esse lugar, ele vai dizer onde não haverá mais choro, onde as lágrimas vão ser enxugadas, não haverá mais dor. Esse lugar, há um lugar, tá? Esse lugar, ele vem do céu para a terra. É um vislumbre de Deus para a humanidade, daquilo que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu para a terra vem para enxugar os olhos de quem está chorando. Veio para trazer justiça para aquele que sofre. Veio para apontar o reino e o ano agradável do Senhor. Porque essa construção que nós fazemos de Deus é uma construção de juízo. Mas aquilo que Deus pensa para a humanidade é redenção. Aquilo que a gente imagina para fazer Deus funcionar é para que o mecanismo que nós temos aqui faça Deus prosperar no meio da igreja. Mas Deus, ele tem uma concepção completamente diferente da nossa. Ele diz que ele vem ressignificar do céu para a terra todas as coisas. E é só quando ele vier, a gente vai viver nessa coisa aqui mesmo. E quando ele vier de verdade, ele vai enxugar toda a água. Ele vai trazer a justiça. Ele vai ressignificar todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas. Aquilo que era um sinal no Cristo de redenção vira concreto com a descida da Nova Jerusalém do céu para a terra. Mais uma vez, a gente não faz nada. O que nós fazemos é nos suportar em amor, sinalizando Deus que ressignifica todas as coisas. O que a gente faz é conviver em comunidade, em ação comunitária, para que as pessoas olhem para a gente e enxerguem aquilo que está no céu. A gente vive aqui, não é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E venha a nós o vosso reino. Eles chamam que venha a nós o vosso reino, é porque o reino não está aqui. Se o reino estivesse aqui, ele não ia pedir para vir, pô. Já tivesse. Venha a nós o vosso reino. É porque uma vez que a gente faz a sua vontade, a manifestação do reino entre a igreja, ela é real para quem enxerga a igreja de fora para dentro. Essa é a questão. É isso que precisa ser trocado. A consciência de tempo e a consciência de tabernáculo. Para que primeiro você viva em paz, não tentando fazer a igreja dar certo, porque ela não dá certo. Tá? Que dá certo, você já sabe o que é. A segunda coisa é entender que todo mundo que passa por você passa pelo tabernáculo de Deus. Pode receber a redenção, pode receber o amor, pode ser ressignificado nos seus sonhos, pode ter uma consciência trocada, pode sofrer a metanoia de Deus. E aí você olha com mais graça para o mundo, não olha? Presta bem atenção. Quando isso está dentro de você, não está ali ou você olha com mais graça para o mundo. Você para de você olhar pessimista. Não, tem que acabar mesmo. Ih, tem que morrer. Tem que destruir isso tudo mesmo. Você passa a olhar com amor e com graça para o mundo. Porque está em você. A responsabilidade está em você. Em sinalizar esse reino. Não em salvar as pessoas. Porque salvar as pessoas é com Deus. Ele salva todos aqueles que Ele quer. Mas o reino de Deus é sinalizado pela igreja. E a igreja não é isso que está aqui. A igreja também é parte disso que está aqui.
Mas o total da igreja é todo mundo que passa por nós que somos tabernáculo. Todo mundo que passa por nós que somos tabernáculo faz parte da igreja de Deus. Se elas estão recebendo significado ou não, é com você. Se elas estão recebendo o significado de Deus ou não, é contigo que é tabernáculo. Mas que elas passam pela redenção, todos os dias elas passam. Elas passam por aquele que experimentou a graça todos os dias. As pessoas passam todos os dias por você. Se ela vai enxergar essa redenção de Deus, se ela vai enxergar esse amor imensurável, se ela vai enxergar esse perdão sem fim, se ela vai enxergar refrigério, fonte de água viva, aí é com você. Mas todos os dias o tabernáculo sai de casa, não sai? Todos os dias o tabernáculo vai trabalhar. Todos os dias o tabernáculo anda pela rua. O tabernáculo de Deus anda todos os dias na rua. A igreja de Deus, essa que deu certo, né? Porque é que a gente tenta, não dá de jeito nenhum, a gente tenta. A igreja de Deus que deu certo sai todos os dias de casa para trabalhar. Todos os dias. E aí é contigo, querido. Aí a mensagem é toda para você. Aí o problema é todo seu e meu também. O que a gente não pode tentar é matar no peito como templo, sendo que o convite e o retorno é para ser tabernáculo, habitação móvel de Deus. Amém? Amém. Vocês entenderam o que eu falei? Vamos parar de fazer Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Esses dias a pessoa chegou para mim, gente. Eu comecei a falar do Evangelho de Deus, do analógico, com uma pessoa que não tem nada a ver com esse meio. Não é do meio gospel, não é do meio da igreja. Ele é de Deus, tá, gente? Porque tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus, amém? Porque Deus fez as coisas, tudo é dele, né? Ele é de Deus. E ele sabe disso. Mas ele disse, John, mas desse jeito que você está falando aí, é muito fácil. É muito fácil. Eu falei, irmão, amém. É para ser fácil mesmo, porque se for difícil, ninguém consegue. Ninguém consegue. Você está entendendo por que é fácil? Por que é óbvio? Por que você fala, não, então tem que fazer mais alguma coisa, porque é só isso. É só isso. João, mas eu entendi isso, eu entendi. Entendeu? É só isso. Mas aí está muito fácil. É fácil porque se for difícil, você não consegue. Se depender do mínimo de esforço seu, você não faz. É fácil por conta disso. É fácil por misericórdia e graça. É fácil porque a gente não chega lá. Está entendendo? Por que é fácil? Você está entendendo por que esse amor é tão acessível? Você está entendendo porque talvez você esteja se convertendo agora e você nem sabe? Você entendeu porque às vezes você está na igreja há 20 anos e não entendeu essa verdade? Talvez você esteja se convertendo agora. Eu não acabei de pregar ainda não, gente. Não se movimenta assim não, vamos lá. Talvez você não saiba ainda. E é por isso que a gente ora. Por isso que quando a gente acaba o culto, a gente ora. Para que essa mensagem que a gente lança, como o semeador lança a semente, ele venha em terreno fértil. E que o inimigo da nossa alma não roube aquilo que é a mensagem de Deus no nosso coração. Porque senão você fica aí tentando fazer Deus dar certo, Deus funcionar. Deus não funciona. Para com isso. E é por isso que eu digo que às vezes você está se convertendo agora. Por mais que você esteja nem aí para o que eu estou dizendo, ou talvez não compreendendo o que eu estou dizendo. Você esteja se convertendo agora. Porque isso não depende de você. É alheio a você. É alheio ao seu poder de controle. Porque não está em alguma informação que você acessa na sua mente. Está além de você. Está em algo que você não pode controlar.
E é por isso que a gente ora, para que essa mensagem não seja roubada do nosso coração. Para que uma vez entendendo isso, você saiba qual é a sua responsabilidade. E não é responsabilidade como peso, é responsabilidade como gratidão. Uma vez que Deus te convidou para ser tabernáculo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o Senhor proteja essa mensagem no nosso coração dos nossos adversários, Senhor. Para que Ele não roube a consciência que o Senhor nos deu, essa autonomia de sermos tabernáculo e a responsabilidade que isso tem. Porque a gente vai parar de se frustrar quando as coisas não dão certo, Pai. A gente vai parar de chorar quando a gente pensa que está sozinho. Que o Senhor nos proteja, Senhor. Que o Senhor nos guarde das maldades do mundo. Que o Senhor não deixe os nossos olhos se corromperem com essa loucura que quer fazer Deus dar certo no meio do povo. Essa doideira que está fazendo as pessoas quererem transformar a fé em negócio, a fé em projeto de vida. A gente sabe que o Senhor está alheio e é totalmente outro em relação a isso. Cuida da tua igreja que talvez com essa informação e esse entendimento e essa abertura de consciência esteja se convertendo à ideia que o Senhor tem para a igreja na terra, que é a ideia de tabernáculo. Que todos aqueles que passem por nós possam receber a redenção e a salvação que está no seu Filho Jesus. Que eles se encontrem com a salvação todos os dias ao passar por nós. Que não é uma informação, mas uma verdade encarnada. Que o Senhor nos faça compreender a dureza dessa mensagem, mas o amor, um amor puro, que vem da compreensão daquilo que nós somos em Ti. Que a gente possa compreender isso e não viver de qualquer maneira, mas aprender a nos contentar com tanto de pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para serem abençoados. Eu oro pela tua igreja, comunidade Sal e Luz, no Cordoeira, na Terra Nova. O Senhor tem acrescentado, Senhor, os pequeninos que creem no teu nome. Cuide de cada um deles, Senhor. Cuida da nossa liderança, Pai. Cuida da nossa liderança, dos nossos pastores. Tenha misericórdia, Senhor, todos nós. Porque a gente quer fazer o Senhor funcionar. Me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu sou completamente inútil em relação a isso. Toda vez que eu tento, eu me dou cada vez mais, eu machuco cada vez mais. Me ajuda, Pai. Cuida de cada pequenino que o Senhor nos deu aqui. Cuida de cada coração. Que a gente não despreze o nosso espírito na vida. Que a gente tenha reverência. Que a gente saiba lidar com as durezas desse mundo. E que exista amor no Cordoeira, no Terra Nova. Porque eu sei que existe amor, Senhor. Eu sei que essa é a sua semente na vida. Cuida de nós, Pai. Cuida do nosso coração. Cuida aqui daqueles que se converteram nessa mensagem. Porque nós sabemos que nossa ideia de Deus está completamente comprometida com aquilo que nós temos de ideia de nós mesmos. Nós sabemos que o Senhor é mais. Que o Senhor tem mais. Que o Senhor cada vez mais nos desvenda esses mistérios que não compreendemos na carne, mas são completamente passíveis a ser compreendidos pelo Espírito, Senhor.
Dê o discernimento para a tua igreja. Dê entendimento para a tua igreja, para a tua liderança e para os teus pastores, Senhor. A gente precisa, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Crianças, Papai do Céu, Ele só cabe no coração de vocês porque o coração de vocês é simples. Vocês não estão preocupados com que vocês vão tomar café da manhã amanhã. Vocês sabem que tem um pai e uma mãe que cuida de vocês, que vai deixar um pão e um café lá. Às vezes só tem um café, às vezes só tem um pão, mas vocês sabem que vai ter. Vocês não dormem com essa preocupação. Se a calça aqui para a escola, às vezes vai estar limpa, às vezes vai estar suja, você vai assim mesmo, porque sua mãe não vai deixar você faltar. Esse cuidado que o Papai do Céu tem tido com a gente também, que nós somos adultos. Sabe esse mesmo cuidado que você experimenta na sua mãe e no seu pai? É o cuidado que Deus tem nos dado. Quando a gente consegue ter o mesmo coração que vocês, a gente consegue compreender essa dimensão. Eu queria que a gente orasse pelas nossas crianças. Eu tenho visto um movimento muito grande de crianças no nosso meio, Jéssica. Não só aqui, mas eu tenho visto no Terra Nova, eu tenho visto um movimento muito grande de crianças. Isso é um sinal para a igreja, sabia? A gente não consegue interpretar os sinais de Deus, às vezes, Conrado. Eu fiquei extremamente movido por uma foto que eu vi no Terra Nova, esses dias. Eu fiquei muito emocionado, porque a gente, eu digo não a gente, mas o Jorge e a Cleide. Jorge e a Cleide, vem aqui. Esse momento aqui é espiritual, gente, sabe? Porque tudo é espiritual. Não tem nada que não seja espiritual. Chega aqui. Queria muito também que o Rubens e a Aline estivessem aqui também, que a gente estivesse aqui, porque está passando mal. Que depois a gente pode orar por eles. Pode vir aqui, gente. Eu queria que a gente orasse como igreja, que as crianças também viessem aqui. Vem cá, crianças. Vem cá, pode vir aqui. Vem cá no time. Pode vir aqui. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui, vocês vão orar junto com a gente, vão orar pela gente. Isso. Vem cá perto do tio. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês não sabem, e às vezes talvez vocês até sabem, eu dimensiono. Mas que cada um desses daqui, às vezes está tendo o primeiro contato com a redenção mesmo de Deus, sabe? Quando eles estão olhando para a gente, para tudo isso, principalmente para quem está aqui durante toda a semana, para quem está lá na Terra Nova o tempo todo, às vezes é o primeiro contato com a redenção que eles estão tendo. Sabe? É o contato que eles têm, eles estão experimentando de Deus a partir da gente. Quando eles estão tendo a primeira visão de Deus, eles estão olhando para Carol ali dentro. Estão olhando para Deus. Estão olhando para Deus. Não existe outra forma deles enxergarem Deus, sabe? Deus não pode ser visto, né? Alguém viu Deus passando por ele? Eu vejo aqui. Então esse contato com Deus que a gente proporciona, ele precisa ser levado na consciência, na interpretação de que é um sinal de Deus. Esse tanto de gente pequenininho que está começando a olhar para Deus a partir de nós. Sabe, às vezes você é o cara que eles vão olhar e vão... Deus é assim. É bonito assim. Deus é barbudo assim, né? E é sempre muita gente diferente, né? A foto que eu vi lá na Terra Nova, tem um monte de gente que eu nunca vi outras fotos. Eu fui tentando localizar os rostos, mas esse aqui estava no tal dia, não estava... É um monte de gente diferente. Vem aparecendo cada vez mais, e aqui também. Hoje a gente tem gente que está vendo pela primeira vez, não tem? Então, olha que bonito é isso. É o primeiro contato que vocês estão tendo, às vezes, com Deus. Às vezes o contato que está em casa está tão terrível, né? Às vezes Deus que eles enxergam em casa
está massacrando, humilhando, rebaixando eles. E às vezes o primeiro contato somos nós. E a gente tem que pedir para o Senhor, com muita reverência, com um entendimento espiritual muito aguçado, de saber realmente ser essa figura de amor para eles, né? Então a gente precisa orar em direção a isso. Quando eu estava falando aqui, eu estava me lembrando de Jesus. Jesus, quando pega aquelas crianças e traz para o meio, pega a criança e traz para o meio de si, tem um texto que diz que ele pega no colo, né? Ele pega uma daquelas crianças no colo e coloca como referência. E aí ele está falando que é deles o reino, não só porque eles são crianças, mas pela forma que eles entendem e para que eles estão olhando. Uma vez que se olha para o Cristo, é deles o reino. E hoje vocês são essa imagem que a gente tem. Carol, Jéssica, eu, que estou periodicamente também, inclusive de vista hoje, né? Mas eu estava aqui pregando. E eu podia estar lá pregando também, que dá no mesmo. Para mim dá no mesmo. Vamos orar? Crianças, vocês oram junto com a gente? Ora, amém? Vem cá orar pela gente. Pode orar pela gente, pô. Dá a mão aqui para os tios. Vamos orar. Dá a mão. Pode dar a mão. É porque a gente é uma coisa só. A gente faz essa divisão, né? De ministério infantil, ministério. A gente é uma coisa só. Isso aqui é uma coisa só. A nossa igreja está cheia hoje, cara. Cheia. Tem um monte de criança aqui. Tem um monte de gente que está tendo contato com o Evangelho, com Jesus agora, através da gente. Eles aprenderam de Jesus lá agora com a Carol. É porque a gente quer fazer isso funcionar. Isso não funciona. O que a gente pode sentir é os sinais de Deus. E o que Deus tem nos dado. E o que Deus tem nos dado é uma igreja muito grande. Deus nos deu uma igreja grande. Muito grande. E com um monte de gente boa. Quando eu olho para vocês, eu vejo realmente redenção, salvação de Deus para a gente. Se a gente ficasse correndo atrás de um monte de macaco velho aí para poder falar essa mensagem, eles iam estar cagando para a gente. Mas a gente está falando com criança que se interessa pela relação. Criança que entende Deus no sentido mais simples. Então isso é o que a gente tem para cuidar hoje. Vamos orar? Senhor Deus, diante da sua mesa de comunhão, da sua mesa de relacionamento, diante de corações que tão simples, Pai, estão te entendendo através de nós. Pai, cuida dessas crianças, Senhor. Que essas crianças aqui possam estar simbolizando todas as outras crianças que nós temos. Pai, nos ajuda a nos relacionar com elas, me ajuda a me relacionar com elas, nos ajuda a mostrar realmente esse Deus amável que é o Senhor, através da nossa vida, Senhor. Que a gente não seja uma réplica maldosa que esse mundo tem feito para poder falar de Deus, de um Deus tenebroso, terrível, de um Deus legalista, Senhor. Mas que eles encontrem afeto e paz, Senhor. Que as nossas crianças, tanto aqui no Cordoeira como no Terra Nova, possam encontrar afeto e paz em todos nós, Pai. Que nós possamos ser, sim, esse tabernáculo que alcançou essas crianças, Pai. E que uma vez que nós tenhamos alcançado essas crianças, Pai, a gente possa trabalhar com eles em unidade, Pai. Viver com eles em unidade, Pai. Que não passe de nós a oportunidade de aprendermos com um coração simples, Senhor. E que não passe deles a oportunidade de enxergar Deus em nós, Pai. Que o Senhor cuide da nossa liderança, que tem estado tão envolvida com esse projeto e tem cuidado tão profundamente, com tanto amor, despendendo de tempo, recurso, carinho, afeto. Que o Senhor nos ensine, Pai, e que possamos aprender os seus sinais. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de alegria, com a igreja cheia de criança e com um amor, Pai, que não cabe no nosso peito, Senhor, mas tudo que vem do Senhor, Deus, nada que vem de nós, Senhor. Que o Senhor nos perdoe esse jeito tosco de querer fazer o Senhor funcionar e nos ensine a aprender com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado por cada pequenino desse, Pai. Muito obrigado por cada abraço, por cada carinho. Obrigado por cada disposição que o Senhor tem nos dado, Senhor. Essas crianças são importantes para a gente. Cuida delas, Senhor. Cuida de nós. Nos ensine através delas, Senhor. É o que eu falo de forma profética, Senhor. Acreditando no teu ministério profético para todos os seus pastores, Senhor.
Nós declaramos, Senhor, que a tua igreja, Pai, recebe esses pequeninos, Senhor, assim como o Senhor nos recebe, Senhor. E ao recebê-los, recebemos na sua integralidade. Recebemos eles com tudo aquilo que eles são, Deus. O Senhor nos ajude, Pai, e que a gente prossiga a interpretar os seus sinais, a olhar para o Senhor e seguir com fé, mesmo às vezes com esse mundo nos desanimando tanto, Pai. Nos ajude, que a sua figura esteja em nós, Pai, como tabernáculo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá. Amém. A gente vai terminar esse culto, nesse momento agora, antes de a gente poder comer uns negócios aqui, cantando uma canção que eu sei que todo mundo gosta. Vamos lá, Cor? Vamos lá, criança. Mesmo que sozinho eu pareça estar, mesmo que exilado em minha terra venha ser, se como um estrangeiro eu viver, não temerei. Se pelo deserto eu tiver que andar, mesmo que do céu não caia maná, se na fornalha o fogo me queimar, não temerei, Deus comigo está, meu santuário é Deus, minha porção é o Senhor, nele eu habito, nele eu espero. Mesmo que sozinho eu pareça estar, mesmo que exilado em minha terra eu venha ser,